Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Hoje 2 versículos em livros diferentes. O primeiro, Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Verso 3. E o outro, Gênesis, capítulo 39. Amém? Muito bem, né? Vamos ao primeiro texto aí. Falarei de 2 personagens bíblicos, né? E faremos um paralelo entre os dois, mas isso nós devemos falar sobre eles e olhar para nós. Vamos ver se nós identificamos. Em muitas atitudes nós vamos identificar com um da vontade de ser o outro, né? Então a gente vai ter que ficar esperto aí para fazer uma avaliação verdadeira sobre nós mesmos, sobre esses 2 personagens, né? Dependendo aí de quem já conhece um pouco, já até sabe de quem é, né? Só pelos os textos aí que eu vou ler. Em Juízes, capítulo 14, verso 3, diz o seguinte: Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Lá em Gênesis, agora 39, verso 9. 39, verso 9. Para quem está na Bíblia aí de papel, aí é difícil, celular talvez é mais rápido, né? Mas vamos lá. Gênesis, capítulo 39, verso 9, diz o seguinte: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Já dá para saber também, né? Vai se tratar de José. Ou seja, no texto de Juízes, né, nós vimos que Sansão, né, e no de Gênesis, José. E eu quero estar falando um pouco sobre eles, que Sansão foi um fracassado e José foi um vencedor. Mas por que eles viveram isso, né? Sansão, por incrível que pareça, né, teve tudo para vencer na vida, tudo para ser um vitorioso, para ser bem-sucedido na vida, né? Nasceu de um milagre, a mãe dele era estéril, Deus abençoou e ela concebeu. Sansão, né, nasceu com uma força física sobrenatural, né? Homem nenhum tinha a força de Sansão, porque Deus o permitiu, mas ele fracassou, ele não deu certo na vida dele, porque, né, vamos ver daqui a pouco. E José, todas as circunstâncias que ele passou, tudo que ele sofreu, e ele venceu na vida. Digamos assim, que as circunstâncias foram contra José, e mesmo assim ele foi vitorioso, foi sucesso na vida dele. Então, mas o primeiro motivo, por que Sansão não deu certo? Por que ele fracassou? A coisa básica de um crente que nós devemos viver, que nós devemos observar na nossa vida. Sansão, ele não orava. Apesar de pais crentes, né, pais fiéis a Deus, não era, bastava só ser crente. Além de ser crente, eles eram fiéis, os pais de Sansão. E o ensinou
quando criança, a servir a Deus. Mas Sansão, desde pequeno e quando cresceu, né? Talvez a Bíblia não dá muitos relatos quando ele era ainda criança, mas depois de grande, Sansão não orava. Ou só orava na última hora, na situação muito dramática, quando estava muito pressionado. Sansão lembra de alguém? Lembra de nós, né? Quase todos os dias. Né? A não ser que vocês sejam melhores do que eu, diferente de mim, né? Mas a maioria das vezes nós não oramos só quando realmente a necessidade bate a nossa porta. Quando há alguma doença, alguma dificuldade, quer seja ela qual for, está sobre nós, nós lembramos de orar, de clamar a Deus para que Deus venha nos socorrer. Geralmente, eu diria que 99,9% dos crentes age dessa forma. E ainda constantemente fica reclamando que as coisas não dão certo. Mas quando está tudo bem, quando eu não estou precisando, entre aspas, né? Não estou precisando de Deus, eu não lembro de orar. Para que orar? Para que incomodar Deus se está tudo bem? Mas lembre-se, está tudo bem porque Deus está cuidando de mim. Aí quando as coisas não estão dando certo, aí eu vou lá lembrar que existe Deus. Às vezes, né, uns tempos atrás, aí, uns meses atrás, eu fiz uma pesquisa aí, quem orava, quem lembrava de Deus constantemente. Foi uma decepção a minha pesquisa aqui, né? Ninguém lembrava que existia Deus durante todo o dia. E acontece, às vezes você vai falar, mas exagero, não é. Nem vou perguntar agora, nem vou fazer essa pesquisa de novo, quem ora todos os dias, quando tudo está bem. Só lá, Deus, ó, estou aqui, ó, Deus, não esquece de mim, né? Raramente a gente faz isso. É muito difícil. Uma comparação talvez um pouco barata, né? Mas serve um pouco para ilustrar. O carro. Se você não coloca gasolina nele, ele não vai andar, né? Aliás, você encher o tanque dele, vai andando até acabar que ali você não reabastecer ele, vai parar, não vai rodar. Não vai ter jeito. Se você não se alimentar, não comer, né? Um dia você dá conta de ficar. 2 dias, sei lá, né? O pessoal aí da medicina talvez vai ser melhor do que eu até quantos dias. Mas chega uma hora que você vai ter que comer. E a hora que nós comemos, né? 3, 4, 5 vezes por dia, né? Dependendo das pessoas. E aí, de vez em quando, fala que está com fome ainda. Vou morrer, né? Estou morrendo de fome. Está nada, né? Mas se nós, resumindo, se nós não alimentarmos, nós não vamos parar de pé. Porque nós precisamos de manter o nosso corpo. Agora, como que nós vamos manter o nosso espírito se nós não oramos? É impossível ter vida com Deus sem oração. É impossível. Você pode falar mais uma vez que é exagero, mas é impossível. Você pode permanecer por um tempo, mas a longo tempo vai acabar caindo, porque é impossível ter vida com Deus. Você pode ter vida com o mundo, vida com quem quer que seja, mas com Deus é impossível sem ter oração. Então a primeira falha de Sansão, atitude, é de que ele não orava, ou orava só quando estava extremamente necessário. E Sansão também era desobediente. Sansão não queria obedecer a palavra de Deus. Ele queria seguir os seus próprios pensamentos, sua própria vontade. E ele não queria obedecer. Lembra lá quando os pais de Sansão conversaram para ele arrumar uma mulher entre os seus parentes, seus irmãos? Qual a resposta dele? Até nós lemos o texto aí. Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O que nós constantemente queremos é isso. Tudo que agrada os nossos olhos. Eu quero isso, né? Os jovens, né? Hoje tem poucos jovens, já estão para o Enem, né? Mas vem passando aquela motona lá, né, Flávio, né? O Flávio vem passando aquela saveira toda lá, cheia de som e tal, lá o jovem lá com o olho lá, né? O Vitor, o jovem está lá atrás hoje, chegaram do Enem. Vê o carrão, que é que lá agrada os olhos. Mas será que é aqui lá? Né, tem uns jovens que quando compram o carro, somem, né, da igreja, infelizmente. É triste, mas é verdade. Porque nós, né, falando dos jovens, mas os adultos também, até os velhos, querem aquilo que agrada, aquilo que satisfaz, né? Olha que lá me agrada, é isso que eu quero.
aos jovens, às jovens, os, né, que estão aí disponíveis, né, para um relacionamento, procura mais com os olhos, né? Não procura se o cidadão ou se a cidadã agrada a Deus. E aí muitas vezes a gente vê tantas decepções, porque a procura é segundo o que agrada os olhos. E essa não é a vontade de Deus. Deus não julga, não nos avalia pela aparência, mas pelo coração, a intenção, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Então nós devemos buscar aquilo que agrada a Deus, não os nossos olhos são enganosos. Porque nós somos maus, porque a nossa atitude é ruim, como a de Sansão, né? Se nós deixarmos guiar pelas nossas emoções, como fez Sansão, Sansão era guiado pelas suas emoções. Ele ia lá, era atirado, aquilo eu gostava, eu ia lá e pegava, tomava a força, porque ele era muito forte, e ia. Às vezes nós não pegamos com as nossas próprias forças, porque nós não conseguimos, mas a nossa vontade é de ir lá e pegar e fazer tudo do nosso jeito. Somos guiados pelas emoções. Se eu gostei, bem, se eu não gostei, eu meto o pé e jogo, chuto para lá e pronto, não vou fazer, mesmo contrário à vontade de Deus. Então, Sansão era desse jeito, né? E uma das definições que eu tive dando uma olhada e gostei muito, né? A Marilda, que é professora de língua portuguesa, talvez até me ajudar. Uma das definições de palavra desobediência é obediência incompleta, né? Às vezes nós queremos obedecer Deus, mas do nosso jeito. É uma obediência incompleta. Eu não consigo entregar por inteiro. É só do meu jeito. Eu obedeço Deus do meu jeito, da minha vontade. Se Deus me pedir um pouco mais, eu não consigo obedecer Deus por completo. Então, cuidado. Tão sério quanto a desobediência é a obediência a seu modo. Às vezes as pessoas vão falar, mas o pastor é muito enjoado, é muito chato, radical, quer que seja assim tudo muito a ferro, a fogo. Não. Eu, pelo menos, eu tento falar, né, e afirmo também que o pastor João sempre busca, nos sermões, afirmar o que está na Bíblia. Vai discutir, né? Às vezes, quando eu gosto de falar isso no meu sermão, vai discutir com Deus, então, né? Vai discutir lá com quem escreveu a Bíblia. E comigo é perca de tempo, né? Porque a Bíblia deixa clara, né? Até hoje na escola bíblica, de capa a capa, como você lê a Bíblia, vai falar sempre de obediência, de cumprimento à vontade de Deus. E lá, em momento algum, você vai ver na Bíblia cumprir pelas metades, que Deus vai agradar. Lógico que Deus é misericordioso, Deus reverte tudo isso, mas não é assim que Deus gosta, não é assim a atitude que Deus agrada. Nós devemos ser obedientes, não ao modo de Sansão, do jeito que ele gostava. Vou lá, obedeço do meu jeito, e acha que ainda vai dar certo. Então, e Sansão também, além de tudo isso, ainda era motivado pela sua cobiça. Mais uma vez, vem a atitude errada de Sansão, né? Desceu lá, o povo de Filisteu, viu uma moça que lhe agradava, pediu: pai, eu quero casar com essa, e mesmo contra a vontade dos seus pais, né, que a maioria dos namoros e casamentos é ver contra a vontade do pai, mas vamos lá, né, a pessoa que escolhe. E ele ainda era, digamos assim, além de tudo isso, da sua cobiça, ele queria um pouco mais. Lembra lá quando ele estava confraternizando ali com os familiares da sua recém-casada, sua esposa, e ele faz aquele desafio, uma aposta ali com os filisteus, o enigma, se eles decifrassem ali dentro dos 7 dias ali das comemorações do casamento, que ele daria 30 vestes e mais 30 mudas de roupas. Alguma tradução vai falar que é 30 lençóis e 30 peças de linho fino. O seu desafio era a cobiça, a cobiça humana de tirar lucro na situação. Ele fala assim: eles não vão acertar, e eu ainda vou, além de casar com uma mulher que deles, atraente, bonita, ainda vou ganhar algumas roupas ainda às custas deles. É a cobiça, a nossa necessidade de ter lucro fácil. E, né, não é tão raro a gente ver, muitos crentes aí tentando querer ficar rico de forma ilegal, na esperteza. É a atitude de Sansão. Mas, como Deus não agrada de tudo isso,
e o Sansão, que era movido pelas emoções, apesar de toda a sua força física, ele era fraco de espírito, foi convencido pela sua esposa e ele acabou revelando o enigma antes da hora. E perdeu, teve que pagar a sua aposta. E o que ele fez para pagar a aposta? Foi lá e matou 30 homens, tomou as vestes dele, roubou mais as outras peças lá de lençóis para pagar a sua aposta. Ou seja, fez mais 2 pecados para tentar consertar o primeiro. Matou 30 homens que Deus não havia, que Deus até permitia em guerra o seu povo, até mesmo Sansão, mas Deus não havia permitido ou mandado ele fazer aquilo. Foi contra a vontade de Deus. Então a cobiça de Sansão, a insensatez de Sansão levou ele a cometer, no mínimo só nessa atitude, 3 pecados. Primeiro, casar com uma mulher que, entre aspas, era proibido para o povo de Israel, casar com um estrangeiro. Faz uma aposta, né? Outra atitude errada, aí perde, vai lá e tem que matar homens para tomar as vestes e rouba as outras vestes, os outros lençóis para pagar a aposta. Veja como a cobiça de um crente, de uma pessoa que fala que serve a Deus, dá errado. Então nós devemos ter o coração voltado para Deus. E a quarta atitude de Sansão, Sansão tinha um coração, a atitude do coração de Sansão estava errada. Era mau o coração de Sansão, porque ele não buscava a Deus. Então nós, né, mais uma vez eu vou falar de mim mesmo. Quando eu não estou buscando a Deus, eu paro para pensar, vem desejos ruins no meu coração. Se eu não me vigiar, daqui a pouco eu vou estar pensando coisas más. Na minha mente vai desejar o mal para as outras pessoas. Não, Sansão, na última hora lá, o que ele pediu a Deus? Para se vingar. Quando ele revelou todo o motivo da sua força para Dalila, e ela corta os cabelos, ele é preso e fica ali servindo de chacota para os seus inimigos, e como escravo dos filisteus. E aos poucos ele vai recuperando a sua força, mas a última pedida, a oração dele, foi para que ele pudesse se vingar. Ele não precisava vingar. Deus tinha os seus meios de o próprio Deus vingar dos filisteus tudo que eles haviam feito. Não precisava propriamente de Sansão fazer. E muitas vezes nós fazemos isso. A nossa oração, às vezes, soa como uma oração de Sansão. Não uma oração de justiça, mas uma oração de vingança contra as pessoas que, porventura, não estão me agradando tanto. Contra pessoas que, às vezes, eu não estou gostando naquele momento. Já viu, né? Agora, com essa pandemia aí, nós temos bastante tempo sem ter uma vigília, sem ter aqueles momentos, né, das 6 horas, a oração das 6 horas, mas tinha algumas orações que às vezes a gente prestava atenção. A pessoa não estava intercedendo, clamando por um irmão. Ela estava fazendo um julgamento sobre o irmão. Estendia ali, às vezes, 4, 5 minutos, quase que fazendo uma condenação contra o irmão. E é isso que o Sansão quis fazer, porque o coração dele estava cheio de maldade. O coração de Sansão estava cheio de amargura por ele. Eu fiquei pensando, né? A Bíblia não traz esse relato, mas acho que Sansão, naquelas horas ali de fadiga, ali de estar como escravo, e as pessoas zombando dele, acho que ele ficou imaginando que tudo poderia ter sido diferente. Tudo poderia ter sido diferente, porque Deus era com ele. Apesar de todas as burrices dele, e lembro do pastor Bartolomeu, lá no Conjuban, lá no El Rancho, né, que ele chamou Sansão de idiota, né? E aí eu fiquei lembrando, quando eu estava fazendo o sermão, fiquei lembrando do pastor Bartolomeu, ele chamava Sansão de idiota. E era uma idiotice, sim, de Sansão, quando ele não conseguiu permanecer na presença de Deus. E ele não permanecendo na presença de Deus, ele desejou vingança. E é isso que nós não podemos.
ter o nosso coração tão mal assim, ao ponto de nós mesmos fazer vingança, né, com as próprias mãos. É diferente, né, do personagem que eu vou falar agora de José, né? Enquanto Sansão desejou vingar, José desejou perdoar aqueles que o machucaram, né? Então, vamos falar de José, falar mais de coisas boas agora do que de Sansão, né? Ou seja, a vida de Sansão tinha tudo para dar certo, tudo terminar em alegria, e terminou de forma trágica, morrendo, né? E a Bíblia nos fala que ele matou mais na morte que em vida. E a vida de José tinha tudo para dar errado e deu certo. Era repleta de obstáculos, de provações, de dificuldades. Aos olhos humanos, né? Ninguém queria ser José. Agora cá entre nós. Todo mundo quer ter o sucesso de José, mas todo mundo quer levar uma vida de Sansão. Não é assim? Dificilmente você vai encontrar o contrário. Todo mundo quer ter a vida de Sansão, né? Fortão, bonitão, né? Cheio de tal, de fazer à vontade. Eu vou lá e faço e aconteço. Não dou satisfação para ninguém, né? Se virar a cara para mim, eu vou lá e dou uns tabef nele ainda, né? Porque eu que mando, eu sou o mais forte. E José lá, vendido como escravo, humilhado, preso, né? Ninguém quer. Aliás, que você quer ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser jogado na cisterna, ser vendido como escravo, ser acusado injustamente, ser preso. Ninguém quer. Então, essa era a vida de José. Mas, entretanto, toda a vida, né? José tinha atitude muito diferente. A família de Deus o rejeitou. Quem era a família de Deus naquela época? Seus irmãos. O único que não rejeitava era seu pai, aliás, que amava ele mais do que os irmãos. Mas a família em si, a própria família dele, a família de Deus, porque a descendência de Deus, a linhagem que Deus iria povoar ali, a dar sequência a Israel, era dos irmãos de José. E o rejeitou. Agora vocês avaliam, ser rejeitado pela sua própria família e, consequentemente, a família de Deus. Os irmãos dele não aceitaram as visões, a visão que Deus deu para ele. Lembra lá quando José falou, sonhei, com o meu feixe se levantava e os 11 feixes se dobravam diante de mim? Os irmãos logo pensavam, esse é um sonhador, né? Um doido, e já rejeitava ele de coração. Os irmãos fez toda a maldade, mas no final, qual foi a atitude de José para com seus irmãos? O perdoou, lemos aí recentemente, né? E né, toda vez que eu leio, quando os irmãos de José voltam lá, e ele dá a se conhecer, ele chora, e eu choro também, toda vez que eu leio esse trecho da Bíblia, eu choro junto, desde a primeira vez, né, que eu li, ainda quando nem era crente ainda. Por quê? Porque é uma atitude de perdão, onde a gente fala assim, Deus é o extremo amor, né? Semana passada eu falei que o ato de perdão de Jesus Cristo, mas nada se compara a Jesus Cristo. Aqui era um ser humano, como nós, que estava perdoando, tamanha maldade. Às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de perdoar, né, uma pequena coisa. E olha que a ofensa dos seus irmãos era muito grande. E além de perdoar, ele ainda os alimentou por um bom tempo, até voltar as coisas melhorarem, voltar a ter alimento na terra, quando estava em extrema fome que prevalecia. Então nós precisamos aprender com José, que apesar da sua família, ou quem quer que seja, né, e a família de Deus, quem é agora neste tempo? É a igreja, são os crentes. Por isso eu insisto, né, pegando um gancho do sermão passado, quando o seu irmão achar que está te ofendendo, perdoa. Faça como a atitude de José, não faça como a atitude de Sansão, queira vingar. Mas o segundo ponto de José, por que ele deu certo? José morou num país que não conhecia a Deus. Todo mundo sabe que naquele tempo o Egito era o país, digamos assim, mais pecaminoso que existia. Depois, quando perdeu a sua glória, passou a ser Babilônia. Mas naquela época o Egito era totalmente abominável aos olhos de Deus.
E onde José foi parar? Justamente no Egito, no lugar, né, que não adorava a Deus. Mas ele prosperou e cresceu em meio a todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias contrárias a José, ele venceu. Como homem na vida, como ser humano, foi muito próspero. Aí nós vemos aí constantemente agora, aplicando para nós reclamamos do ambiente em que nós vivemos. E olha que nós vivemos um ambiente contrário à nossa realidade como crente. Quer seja na família, a maioria dos nossos familiares não é crente. Onde você trabalha, a maioria das pessoas não são crentes. Onde você estuda, aí aos jovens, quer ser as escolas, faculdades da vida, a maioria também não é crente, ou seja, as circunstâncias é contrário à nossa realidade. E aí você vai desesperar, vai amaldiçoar ou vai abençoar aquele local? Quando eu ainda trabalhava na Goiás, e as pessoas lá desejando que as máquinas quebrassem, né, para ficar à toa, eu falei, não, gente, vocês precisam abençoar, falar para Deus, pedir a Deus que tudo prospere, que a produção seja excelente, que eles vendam tudo e saibam administrar, porque afinal de contas, no final do mês, de onde é que vai vir o seu salário? Daquele lugar onde você trabalha. Mas meu colega não é crente, eu não sei quem não é crente, e aí tem as dificuldades. Tá, eu te falo ainda que você não está na mesma situação que José estava. Ainda não está. E o que José fazia? Orava, não brigava com ninguém, né? Então o sucesso não depende das situações em que você está passando. Mas sim, agora presta atenção, mas sim do caráter em Cristo que você tem. Não é da situação adversa, não é circunstâncias difíceis, mas vai depender do seu caráter em Jesus Cristo. Se você realmente ama Jesus Cristo, se você realmente gosta de Jesus Cristo, se você abençoa aquele local, aí sim, aí você poderá prosperar. Aí sim você poderá dar certo. Mas do contrário, não vai dar certo mesmo. Sem chance. Quando você estiver em dificuldade, lembra que José estava numa situação bem mais difícil que a sua. E José, na terceira situação dele aí, José enfrentou grandes tentações. Como nós, talvez maiores que as nossas. E ainda nós queremos falar, não, mas as dificuldades é tamanha, as tentações são muito grandes. Mas as tentações estão aí realmente para nos provar, para nos fazer nós demonstrarmos nosso amor a Deus. Até o momento da tentação você ainda não pecou. Eu não pequei. Mas se eu ceder à tentação, aí sim se torna pecado. Então José, a tentação veio e era grande, e ele tinha a opção de, como nós, de ceder à tentação ou não. E ele optou por não ceder. Ele andava sozinho, num país distante. Sabe lá quando você está sozinho, num lugar lá, não tem ninguém vendo? O pastor não está vendo, né? Primeiramente a gente gostava de falar antigamente, não, pode fazer, o pastor não está vendo mesmo, né? Uma das primeiras tentações minhas depois de crente foi justamente essa. Reunião de família, né? Toma uma cervejinha aqui. Falei, não tomo mais não, eu deixei de beber. Não, mas o pastor não está vendo, que ninguém conhece o pastor não conhece nós. Falei, tá, tudo bem, eu respeito o pastor, eu considero. Mas tem alguém bem maior do que o pastor que está vendo, que é Jesus Cristo. Então não adianta, né, aquela ilusão de que, né, como eu falei no outro sermão anterior, até parece que o errado é as pessoas descobrirem o nosso pecado, não cometer o pecado em si. Né, José poderia pecar, né? O povo dele não estava vendo, nem gostava dele, aliás, os irmãos dele, né? Nem sabia o que ele estava fazendo. Estava lá longe, num país que ninguém nem conhecia a Deus. Eu podia pecar à vontade, né? Vou viver como esses egípcios aqui, né? Meu povo ninguém está vendo mesmo, ninguém vai ficar sabendo. As pessoas agem assim, né? Ninguém está vendo, né?
poderia ter uma atitude como normal no mundo. José tinha desejos, como nós temos. Afinal, ele era um homem, e a Bíblia o descreve como jovem, saudável, bonito. Mas mesmo assim ele não cedeu. Mesmo assim ele preferiu amar a Deus. José amava tanto a Deus que ele jamais quis comprometer o seu relacionamento com Deus. Mesmo que fosse por um instante. Lembra lá do texto que nós lemos? Como poderia cometer tamanha maldade? E aí ele faz uma ênfase lá e cometer um pecado contra Deus e pecar contra Deus. Ou seja, ele preferiu passar por tudo o que passou e não pecar contra Deus. Agora nós, costumeiramente, gostamos mais de fazer a nossa vontade. Depois a gente resolve lá com Deus. Depois a gente vai lá, pede perdão para Deus. Eu já ouvi gente falar isso. Mas nesse tempo que Deus perdoa, Jesus Cristo é perdão. Depois a gente pede perdão para Deus e Deus não promete lá na Bíblia que vai nos perdoar. Sim, você com os seus pecados, eu com os meus pecados, a nossa indiferença para com Deus, até não vamos perder a salvação se somos salvos, mas vai comprometer o nosso relacionamento com Deus. A nossa santidade vai estar quebrada com Deus, nossa comunhão com Deus vai estar quebrada. E isso faz muita diferença na nossa vida. Faz muita diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E aí a gente vê tantas famílias de pessoas crentes, salvas, toda bagaçada. Filhos se prostituindo, indo para as drogas. E ainda eu quero falar que às vezes a gente fala assim, mas onde é que eu errei? Todas as vezes que eu quebrei o meu relacionamento com Deus. Todas as vezes que eu preferi fazer aliança com o meu pecado, com as coisas do mundo. E ainda quero culpar, às vezes, meus filhos, meu pai, minha mãe, sei lá quem. Não, a responsabilidade de cada um que tem consciência é dele mesmo. De não quebrar seu relacionamento com Deus. É difícil, eu sei que é difícil, eu vivo isso. Sei o quanto é difícil. É impossível, não é? Tanto que a pessoa vai ser abençoada, Gosto demais de José. Dos primeiros personagens que eu me encantei na Bíblia foi com José. Até xará meu, para variar, Gosto demais. Tinha tanta vontade de ser igual a ele, mas já fiquei para trás há bom tempo já, Não consegui. De ter essa dedicação, essa obediência firme, esse propósito de não quebrar o relacionamento com Deus. Não gostava de Davi, até entender, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus tem os seus planos de falar com vários homens através da história. Mas José, digamos assim, José e Daniel, se existe, depois de Enoque, se existe perfeição como homem, foi esses três, na Bíblia. Aqueles que eram obedientes a Deus ao extremo. E isso é maravilhoso. Para nós damos conta de permanecer firme o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos ver a diferença das bênçãos de Deus chegar até nós. E a quarta atitude de José, que é também uma sequência do terceiro, José pagou um preço caro por sua integridade. E eu já te adianto, a sua integridade, a sua obediência a Deus, o não quebrar o seu relacionamento, sua comunhão com Deus, vai custar um preço. Um preço caro, alto, mas que vale a pena. Aliás, já dizia, as pessoas aí, tudo que é muito barato não tem muito valor, não dá muito certo. As coisas mais caras, a Sandra gosta muito de falar, você quer uma coisa boa ou barata, Que não existe, o bom e barato, isso é ilusão. Tudo você vai, então, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus também ela é cara. Não estou falando de salvação, porque nós não daríamos conta de pagar. Isso foi só Jesus Cristo que dava conta de pagar e Ele pagou. Foi caríssimo. Foi o sangue do único e verdadeiro santo que existe.
Jesus Cristo. Não estou falando de salvação, estou falando de nossa vida em comunhão com Deus, que mesmo assim é cara, preço altíssimo. Ele foi acusado pela esposa de Potifar, lembra lá de Potifar? Era o comandante dos exércitos da guarda de Faraó, altíssimo, do mais alto escalão. E eu acredito que a esposa dele deve ser das mais bonitas, né? Porque o cara de renome dentro do reino de Faraó, dentro do Egito. Essa pessoa, essa mulher, né? Provavelmente muito bonita, estava provocando, né? Querendo ter uma relação sexual com José todos os dias. E ele recusou. No momento quando ele recusa, por integridade, por obediência a Deus, ela o acusa falsamente que havia tentado seduzi-la, falando português mais claro, teria tentado agarrá-la à força. E ele é jogado na prisão falsamente. Você já foi acusado de algo muito menor do que esse e não ficou indignado? Não esbravejou, não desejou talvez que a pessoa até morresse? No mínimo sofresse algumas consequências? Pois é, e José não. Quando ele fala lá, poxa, eu tenho tudo nessa casa, eu mando mais do que o meu senhor. Só uma coisa me é vedada. Falou para só você é a mulher dele. Como eu poderia cometer tamanha maldade? E nós cedemos por bem menos. Nós cedemos por muito menos do que isso. Nós abandonamos a nossa fé em Deus. E olha, veja o interessante. Depois de tudo isso, José lá na prisão, o que acontece? Os bons contatos, ou o bom contato que ele precisava até chegar em Faraó, estava onde? Lá dentro da prisão. O copeiro-chefe de Faraó, que foi preso lá junto com José, e José lá comandando a cadeia, pensa, José todo lado que ele ia era um sucesso, né? Ele vai vendido como escravo, vai trabalhar para Potifar, se torna um mordomo e comandava a casa, e a casa era próxima. Vai para a prisão, ele comanda a prisão e tudo ia bem. E lá ele conhece esse copeiro, chefe, e relata o sonho, e vai à presença de Faraó, e revela o sonho de Faraó, e é colocado como governador do Egito. Maior do que o próprio Faraó. Porque Faraó não daria conta de fazer o que José fez. Porque Deus estava com ele e ele era obediente a Deus. Então, José, com todas as dificuldades, com tudo contra a família, circunstâncias, mulheres e acusações falsas, e ele chega ao topo do sucesso. Porque ele amava a Deus. Acima de todas as coisas, ele amava a Deus. Acima dele próprio, ele amava a Deus. Ele era íntegro a Deus. E eu pergunto a cada um de vocês: vocês amam a Deus? É íntegro a Deus acima de você mesmo? Acima da sua casa, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, de quem quer que seja? Difícil, né? Você é capaz de ser acusado falsamente, injustamente, sofrer as consequências, ser preso injustamente e permanecer firme diante de Deus? E depois de muitos anos, quando os seus irmãos vêm e ele fala assim, não, fique em paz, tudo isso foi plano de Deus. Tudo isso foi para que se conservasse muitas vidas. Então é preciso ter muita integridade, é preciso ter um coração voltado para Deus, senão vai conseguir. Então é isso, irmãos, queria que vocês pensassem. Cada situação diante da sua vida. Você vai ter as atitudes de Sansão, atirado, aquilo que o meu olho me agrada, aquilo que mais o meu coração deseja, é isso que eu vou fazer do meu jeito, pronto, acabou, e não quero nem saber das consequências. Ou vai ser como José? Vai vir as adversidades, as circunstâncias desfavoráveis, mas eu sempre lembro de Deus e coloco Deus em primeiro lugar. Fala assim, está difícil, está ruim, mas Deus está junto comigo. E lá no final, você vai ver a diferença. Em quem serve, em quem não serve a Deus. Em quem ama, em quem busca fazer a vontade de Deus e quem busca fazer
os desejos do seu próprio coração. Que nós possamos aprender com esses dois personagens, esses dois indivíduos da Bíblia. Um que tinha tudo para dar certo e deu errado. E o outro que todas as circunstâncias é contrária e deu certo. Não se esqueça. Não tente viver, não queira viver como Sansão, querendo ter o sucesso de José, que não vai dar certo. Quer ter o sucesso de José, é preciso viver como José. Amém? Que Deus possa te dar oportunidades, integridade no coração, como a de José. Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu glorifico o Teu nome. Pai, Tu és poderoso, Tu és santo, ó Deus. Pai, nos ensina cada dia a ser obediente ao Senhor. Ter interesse de coração diante de Ti, ó Pai. Precisamos do Senhor. Pai, sabemos que sozinhos não damos conta, Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, cada dia esteja conosco, ó Pai. Que cada dia, Deus, o Senhor esteja nos ajudando. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o nosso sucesso é possível aqui neste tempo. E ainda mais, ó Pai, eternidade junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Creio no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, viva a integridade junto com Deus. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe e nos dê cada dia um coração íntegro diante dele.